de noite ou de dia, aqui ou ali. Somos vencedores, crianças, porque fazemos parte do exército de Deus. Que coisa linda, não é, crianças? Fazermos parte desse exército lindo. E estou aqui mais uma vez para contar uma linda história para vocês. E hoje nós vamos com a lição de número 7, que está com o tema O Amigo Medroso. Essa história está no livro de Juízes, no capítulo 7. Quem quiser acompanhar, pode pegar a sua Bíblia e ir lá no livro de Juízes. Gente, mas o amigo medroso? Quem será esse amigo medroso, hein? Alguém aí tem medo? Lembra da aula passada que a tia Lene falou sobre medo também? Medo de aranha, de cobra, de escuro. Será que esse amigo tinha esses medos? Vamos conhecer agora Gideão. Alguém já ouviu falar? Nós falamos na aula passada de Josué, não foi? Que Josué ficou no lugar de Moisés e ele liderou todo o povo, né? Teve que substituir Moisés. Muitos anos se passaram depois da morte de Josué. Depois disso, o povo de Israel começou a cometer pecados. Eles começaram a adorar deuses. E aí, fazendo essas coisas ruins que não agradavam a Deus, eles foram se afastando de Deus. Tinha um povo chamado Midianita. Esse povo perseguia demais o povo de Israel. Crianças, eles iam lá, destruíam as casas, queimavam as plantações deles. Eles não sabiam mais o que fazer. Só que eles estavam pecando muito, né? Estavam cometendo os pecados e estavam se afastando do Senhor. Mas tinha um homem que ainda era temente a Deus. Gideão. Gideão tinha um lugar secreto que ele ia e ficava debaixo de uma árvore bem antiga. E ele ficava lá, fazendo o trabalho dele, escondidinho neste lugar, para que os medianitas não soubessem que lugar era esse. E ele ficava lá, ó, escondido, trabalhando, fazendo as coisas que ele tinha que fazer. O povo não sabia que lugar é esse. Crianças, mas só que Gideão podia até se esconder dos inimigos dele, mas ele não se escondia de Deus. Ninguém consegue se esconder de Deus, não é verdade, crianças? Enquanto ele estava lá, ó, achando que ninguém sabia onde ele estava, Deus estava vendo ele. E aí, enquanto ele estava lá trabalhando escondidinho, um dia um anjo do Senhor apareceu. Foi, crianças, nessa hora, Gideão tremeu de medo. Foi, crianças, sabe por quê? Porque o anjo do Senhor falou para ele assim: Gideão, o Senhor te escolheu. E agora, te escolheu para quê? Deus queria que Gideão enfrentasse o exército medianita. Crianças, o exército medianita era muito grande mesmo. Gideão morria de medo deles, mas Deus falou para ele que ele tinha que juntar, organizar um exército para enfrentar o exército midianita. E ele pensou: e agora como que eu vou fazer isso? Esse era o medo de Gideão. Gideão ficou com muito medo. Mas o Senhor disse: Gideão, eu estarei sempre com você. Basta você acreditar em mim. Gideão precisava ter coragem nesse momento. Sabe o que foi que Gideão fez? Crianças, Gideão disse assim:
Senhor, se essa mensagem for verdadeira, porque ele não acreditava, né, que Deus realmente estava falando com ele. Aí ele disse: se essa mensagem for verdadeira, me dê um sinal, Senhor. Ele pegou uma lã e colocou do lado de fora de casa e disse: Senhor, se de manhã essa lã tiver molhada e ao redor dela tiver enxuto, eu saberei que esta mensagem é verdadeira. Quando foi de manhã, gente, que ele pegou a lã, espremeu a lã estava molhadinha, caindo água. E ao redor estava tudo enxuto. Ele disse: essa mensagem é do Senhor mesmo. Mas ele ainda ficou com dúvida, acredita? Homem teimoso, né, crianças? Ele disse: vou colocar no outro dia outra lã. E colocou lá e disse: Senhor, se essa mensagem for verdadeira, amanhã ao redor tem que estar molhado e a lã tem que estar enxuta. Quando foi no outro dia, ele chegou lá. Quando ele olhou de manhã, ao redor da lã estava tudo molhado, mas a lã estava enxutinha. Aí ele acreditou realmente que a mensagem era de Deus. E ele disse: tá bom, Senhor, eu vou fazer o que o Senhor está pedindo, mas mesmo assim eu ainda estou com medo. E aí Deus falou para ele, sabe o que, crianças? Que ele, se ele ainda tivesse com medo, ele fosse até perto aonde o exército estava escondidinho, que ele ia escutar 2 soldados conversando. E aí ele foi. Quando ele foi chegando perto, ele viu 2 soldados conversando. E os soldados diziam assim. Os soldados falavam assim, ó. Eu tive um sonho. O soldado contou pro outro. Ele disse assim: que sonho foi esse? Ele disse: eu sonhei que vinha um pedaço de pão, vinha e caía em cima das nossas cabanas e destruía tudo. E aí o outro soldado falou: isso é a espada de Gideão. Nesse momento, Gideão, que estava todo medroso, com tanto medo do exército, teve uma coragem, uma força de vontade e disse: nós vamos vencer com Deus e Deus está comigo. O Senhor falou para Gideão que ele tinha que formar um exército para lutar contra os midianitas. E aí Gideão chamou os homens. E aí vieram todos que estavam dispostos para lutar. Sabe quantos vieram, crianças? 32.000 homens. Muitos homens, né? Só que Deus falou para Gideão que ele não queria esse monte de homens, não. Porque se eles vencessem, eles iam acreditar que tinham vencido porque eles eram muitos. E aí Deus falou para Gideão que ele tinha que perguntar aos homens quantos dali ainda estavam com medo. Quando ele perguntou quem ainda estava com medo, crianças, um monte deles saíram. Sabe quantos apenas ficaram? 22.000 foram embora. Ficaram apenas 10.000. Diminuiu, não foi, crianças? Mas Deus continuou falando a Gideão: não, Gideão, eu ainda não quero não esse monte de homens. Aí ele disse: Senhor, o que é que eu vou fazer? Ele disse: leve o seu exército, né, os 10.000 homens, à beira de um rio. Os homens que se abaixarem
e tomarem água diretamente na boca, né? Esses homens você retira. Agora, quem se abaixar, pegar água com a mão e para beber, esses é escolhido para o exército, para formar o exército. E aí, crianças, assim ele fez. Quando chegaram lá, somente quem pegou água com a mão foram os escolhidos. Sabe quantas crianças? 300 homens apenas. Crianças, o exército midianita, esse exército que eles tinham tanto medo, era enorme. Tinha muitos e muitos homens. E Deus escolheu apenas 300 homens para lutar no exército. Gideão disse: vamos enfrentar. Se o Senhor está falando que apenas 300 homens é suficiente para nós vencermos, nós vamos vencer com 300 homens. Aí ele foi dar as armas, Gideão foi distribuir as armas para os soldados. Vocês pensam que as armas dele era espada? Era não, crianças. Sabe qual foi as armas que Gideão usou? Um vaso. Gideão deu para cada um dos homens um vaso de barro, uma trombeta e uma tocha. Crianças, que armas diferentes é essas? Uma tocha, uma trombeta e um vaso. Como que esses homens iam lutar com isso, crianças? Será se eles iam lutar assim? Mas foi o que eles usaram. Gideão esperou, crianças, anoitecer. Quando escureceu, ele disse: chegou o momento. E aí, crianças, eles foram. Quando chegaram lá, crianças, cada um que ia com as suas ferramentas para lutar, quebraram o vaso, tocaram as trombetas, acenderam as tochas. E aí, crianças, vocês não acreditam. Todo o exército começaram a correr. Acordaram assustados com aquela quebradeira de vaso no chão. Era vaso caindo no chão, eram as trombetas tocando e tochas acendendo. Crianças, eles se assustaram. E aí, crianças, sabe o que aconteceu? Eles correram, tudo assustado, sem saber o que estava acontecendo, crianças. Vitória, criança, que vitória mais linda, que Gideão não precisou lutar, eles não precisaram usar espada, não precisaram usar nada disso. Somente acreditar que o Senhor estava com eles. E o Senhor mostrou exatamente o que eles tinham que fazer. E com apenas 300 homens, eles conseguiram vencer. Porque Gideão afastou o medo que ele tinha. Ele acreditou no Senhor. Da mesma forma, crianças, somos nós. Não precisamos ter medo. Medo a gente vai ter. Medo faz parte da vida. Mas nós temos que acreditar que apesar de nós estarmos com medo em alguma situação, vamos acreditar, confiar no Senhor. Porque o Senhor é que comanda a nossa vida.
O Senhor é que sabe o que é melhor para nós, crianças. Que somos o exército de Cristo, o exército de Deus, crianças. E nós estamos seguindo para uma cidade maravilhosa, que é o céu. É para lá, nossa direção tem que ser o céu. Não vamos permitir, criança, que o pecado entre no nosso coraçãozinho e manche o nosso coração. Vocês sabem o que é pecado, né, criança? É tudo aquilo que a gente pensa, que a gente faz, que não agrada a Deus. Isso é o pecado, crianças. Como a tia falou, nós estamos indo para o céu. No céu tem ruas de ouro, né? É para lá que eu vou, é para lá que você vai, criança. Mas nós não podemos permitir que nada nos afaste deste caminho, porque às vezes, criança, vem alguma coisa ruim, vem pensamentos ruins. A criança às vezes começa a mentir, a desobedecer a mamãe, o papai, e aí essas coisas vai manchando o nosso coraçãozinho, e aí é o pecado, né? E o pecado nos afasta de Deus. Vamos permitir que isso aconteça conosco, crianças. Mas, crianças, apesar de ter o pecado, que a todo tempo quer nos afastar de Deus, Deus enviou o seu Filho, Jesus, para morrer por nós. E o sangue de Jesus, derramado na cruz, lavou o pecado, nos limpou. E por isso, se nós aceitarmos Jesus verdadeiramente como nosso único e suficiente Salvador, nós estaremos assim, ó, com o nosso coração limpinho, sem pecado, sem mancha, e nós vamos estar prontos, né? Preparados para seguir em frente. E nós estando preparados, nós crescemos espiritualmente. E sabe como que a gente cresce, criança, espiritualmente? Lendo a Bíblia, orando. Certo, crianças? Assim nós nos tornamos como o Senhor quer que nós sejamos, né? Bons filhos, bons alunos, né, crianças? Não vamos permitir, crianças, que nada de ruim venha nos atingir. Vamos acreditar no Senhor, crianças. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado da história, de conhecer essa história, esse exército. E aí, quem é que é do exército de Deus? Quem pode dizer que é do exército de Deus, crianças? O nosso versículo do dia. O versículo do dia está em Salmo 28:8, que diz: Deus é a força do seu povo. Vamos repetir comigo, crianças? Deus é a força do seu povo. Vamos confiar no Senhor, porque é Ele, é Deus que nos dá a força, crianças. Gostaram? Agora, crianças, eu quero que vocês peguem uma folhinha, né? Uma folhinha. E aí, peça a mamãe e o papai uma folhinha. Aí, vocês vão fazer essa atividade aqui, ó. Vocês vão pegar a folhinha. Fazer aqui no meio, tá? Isso é para mostrar quem é do exército, quem tá preparado. Aí, vocês ó, vão medir aqui no meio. Aí, vocês vão fazer assim, ó. Vai um lado. Faz o outro lado. Pronto? Aí, vocês vão virar um ladinho aqui. Dá pra ver direitinho? E vocês viram outro ladinho aqui.
E formou um chapéu. Olha só, cada um de vocês vai fazer o chapéu do soldado, porque vocês são soldados de Cristo. Fazer o chapéuzinho. Vão escrever aqui o versículo que vocês aprenderam, que está em Salmo 28:8, que diz: Deus é a força do seu povo. Tá bom, crianças? E aí vocês vão postar aí no grupo para a tia ver. Certo, crianças? E agora, vamos orar? Então, vamos lá. Maravilhoso Deus, Paizinho querido, sou grata, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos ajudado a cada dia. Obrigada, Senhor, pela semana que tivemos. Obrigada, Senhor, pela nossa casa, pela nossa família, pela saúde, Senhor Deus. Obrigada, Paizinho querido, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado todos os dias, Pai. Nos dê sabedoria, tire o medo, Senhor Deus. Te afasta, Paizinho querido, o medo de cada uma das crianças, Senhor Deus. Que nesse momento, Pai, cada criança que está pensando no seu medo, afasta esse medo. Ponha no coraçãozinho delas, Senhor Deus, que o Senhor está com cada uma delas. No nome santo de Jesus. Obrigada, Pai. Amém e amém. Até a próxima aula. Tchau!